Aqui? Muito boa tarde a todos e a todas. Saúdo os colegas magistrados, magistradas desse tribunal, visitantes, servidoras, servidores públicos que acompanham este seminário, demais visitantes e participantes deste segundo seminário sobre a atualidade e futuro da administração da justiça. Saúdo em especial na pessoa do sempre presidente Vladimir de Passos Freitas. E quero dar início, então, ao segundo painel desta tarde, desse seminário, painel que se denomina o Poder Judiciário nas Redes Sociais, como o Judiciário deve dialogar com a sociedade no século XXI. É um tema que está no nosso cotidiano, né? E aqui teremos a presença de duas destacadas jornalistas com experiência externa e também dentro do Poder Judiciário, que certamente vão nos conferir importantes conhecimentos e reflexões. E, como disse, é um tema que nós não podemos sequer fugir. Não adianta gostar das redes sociais para o lazer, para a fofoca, para as informações, mas também ele se incorpora no nosso trabalho e a justiça tem que dialogar com essas ferramentas, com essa relação das mídias sociais no seu trabalho. Eu, desde logo, mas só antes de passar a palavra à primeira painelista, quero registrar que quem esteja assistindo queira também divulgar, para quem não esteja assistindo, né, porque quem está aqui está assistindo ao vivo, que esse evento é transmitido também ao vivo pelo portal deste tribunal, do Tribunal Federal da 4ª Região. Então, podem, pelas redes sociais, avisar os amigos, né, e demais que podem assistir ao vivo no site, no portal do tribunal. Como eu disse, nós contaremos com duas expositoras. Iniciaremos pela jornalista Andréia Mesquita, que é graduada pela Universidade de Brasília, atualmente é subsecretária de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça, já trabalhou como editora de redes sociais do Conselho Nacional de Justiça e também como coordenador de imprensa do Supremo Tribunal Federal. Andréia, é uma alegria revê-la, tive várias oportunidades no período que estive em Brasília, especialmente no Ministério da Justiça, e sei da sua distinta atuação profissional, e é uma alegria recebê-la, e eu concedo a palavra para a sua exposição pelo prazo de 25 minutos. Obrigada. Eu quero agradecer as palavras do desembargador Rogério Favretto. Queria agradecer, primeiramente, ao Flávio Vicentini, que está ali, por ter me convidado, né, para falar um pouquinho de redes sociais, da trajetória que eu estava comentando aqui com a Analice. São 20 anos já do Judiciário dialogando com a sociedade e, graças a Deus, eu estou dentro desses 20 anos desse diálogo com o Judiciário. Queria agradecer também aqui ao desembargador, que, como ele mesmo disse, tivemos prazer, né, de nos conhecermos, né, na época que ele era secretário da Reforma do Judiciário, né, um período muito fervoroso, interessante, no Ministério da Justiça, em Brasília. E me alegro de estar aqui com a Analice, que tem uma trajetória jornalística importante, premiada, para quem não sabe, com o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, por uma reportagem que o programa Via Legal fez sobre a ditadura no Brasil. Então, ela ganhou o 25º prêmio Vladimir Herzog de jornalismo. Bem, eu gostaria de dar início... É para cá? Então, vamos lá. A nossa palestra de hoje, nós vamos falar sobre esse diálogo, né? O Poder Judiciário nas redes sociais, como o Judiciário deve dialogar com a sociedade no século XXI. Esse é um desafio, como eu disse, que teve um início, né? E esse início
essa linha do tempo começou lá atrás, em 1995, quando a gente começou a implementar o trabalho de alimentar os sites, criar os sites, né, dos tribunais e alimentar com notícias sobre os julgamentos. Né? Eu advoguei 8 anos, eu sou advogada também, e nesse período era o período que eu estava advogando, né? Então eu tive um contato muito próximo com o judiciário, do outro lado do balcão, vamos dizer assim, né? Pela fonte, eu era a fonte, exatamente. Então, aí são os primórdios, né, do contato com a sociedade, primeiro diálogo. Em 2001, o site do STF começa efetivamente a publicar diariamente notícias referentes, não só à agenda do presidente, como a notícias do tribunal, né? E começa a abrir um espaço para os tribunais superiores e, por tabela, né, os tribunais de justiça, a Justiça Federal, começar a ver, no modelo do STF, uma forma de diálogo, uma forma de se manter, começar a buscar uma comunicação com o cidadão. Vamos ver ali que a TV Justiça, em 2002, foi criada, foi a primeira corte do Brasil, do mundo, o STF, a primeira Suprema Corte no mundo que tem uma televisão, até hoje, tá? Porque a Suprema Corte do México, né, não tem uma emissora de TV 24 horas, eles têm programas gravados, então o único que é programação 24 horas é a TV Justiça no mundo. E com esse foco de divulgação das notícias do judiciário, das notícias dos operadores do direito, porque também tem cartórios, tem espaço para a Noreg, tem espaço para as associações de magistrados, tem espaço para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Então, hoje é um canal eclético, né, que já tem, aí vamos para 2015, já vai para 13 anos de existência. Em 2005, surge a Rádio Justiça, com o mesmo empenho, né, com o ministro, com um período muito curto. Antes foi o ministro Marco Aurélio, né, que criou a TV Justiça, a Rádio Justiça com o ministro, o saudoso ministro Maurício Correia. Né. TV Justiça, 2008, a primeira emissora a transmitir sinal aberto digital para o país. Quando eu falo sinal digital, inclusive, foi antes da Rede Globo, gente. Só para vocês terem uma ideia. Não é emissora pública, não é emissora em termos gerais. Tá? STF e CNJ no YouTube, outubro de 2009, também primeira Suprema Corte do mundo a ter página nesta rede social. Nós fizemos, na época, eu estava como coordenadora de imprensa na gestão do ministro Gilmar Mendes, nós fizemos uma transmissão ao vivo no YouTube, em que o ministro era entrevistado, era sabatinado com perguntas dos internautas, e o ministro, quem for resgatar a entrevista lá, o ministro não se esquivou de nenhuma pergunta, né? Não houve censura do conteúdo que chegava. STF no Twitter, dezembro de 2009, nós tínhamos a experiência do YouTube, na época foi uma certa briga na Secretaria de Comunicação, porque se achava muito arriscado partir para o Twitter, sendo que o Twitter tinha sido criado em 2006, então era um período muito curto, as pessoas não sabiam muito bem como utilizar o Twitter, muito menos com caráter institucional. Então, o STF se lançou no desafio de criar a página no Twitter. Hoje tem, se eu não me engano, acho que 380 mil seguidores, né? Mas o Twitter conseguiu, do STF, conseguiu receber a verificação, né, de autenticidade da página. Isso foi um trabalho que não foi por causa da audiência, porque não tem 1 milhão de seguidores. Isso aqui foi um trabalho lá atrás, que eu consegui, na época, entrar em contato com o pessoal do Twitter nos Estados Unidos e solicitar. Para vocês verem, de 2009, só em 2012, saiu a certificação do Twitter para o STF, né? Apesar de toda a documentação anexada a um processo, vamos dizer assim, virtual, que foi enviado para o Twitter.
CNJ no Twitter, abril de 2010, sempre ali acompanhando também o trabalho do STF. CNJ no Facebook, abril de 2011. E, final de semana passado, dia 7, o CNJ alcança 1 milhão de fãs, em novembro agora, né, dia 7 de novembro, sendo que a página, já foi várias vezes, a página de órgão público mais acessada no Facebook do mundo, mais que a NASA, mais que o Exército Americano, né, o US Army, mais que a Casa Branca, porque é o que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, eu vou entrar no caso depois específico do CNJ, conseguiu envolver a sua audiência, que é o grande desafio que nós temos nas redes sociais de páginas institucionais, né? Aí eu lanço o desafio. Nós chegamos onde chegamos, estamos há 20 anos, né, conversando, dialogando com o Poder Judiciário, dialogando com o público, mas eu queria lançar um desafio para vocês. Alguém conhece esse senhor simpático? Esse senhor simpático está vivo e é uma pessoa que nós estamos revisitando as ideias dele, as suas teorias. Ele é um profundo conhecedor das relações humanas. Está vivo, ele é um filósofo, como, né, muitos da área jurídica aqui acompanham o pensamento dele, mas é uma pessoa muito importante para a área da comunicação, porque ele era pupilo de Theodor Adorno, né, que é da dupla Max Horkheim, e Theodor Adorno, que é da Escola de Frankfurt. E Habermas nos trouxe uma teoria, que é a teoria discursiva, que traz... a essência é conversando que a gente se entende. Não adianta usar a força coercitiva. Se nós conseguirmos fazer com que as pessoas se engajem, que as pessoas troquem informações, que as pessoas tenham acesso a essa informação e possam se questionar, entender o contexto em que estão em sociedade, elas vão conseguir encontrar a solução pacífica dos seus conflitos. Então, nós não precisamos partir para a força bruta, para a imposição, né, de determinadas normas. Na opinião dele, as pessoas têm que participar da construção da norma. As pessoas têm que participar da sua comunidade. E esse homem tratou da esfera pública na sociedade contemporânea, traz essa arena de mediação que vocês estão vendo aí, arena de mediação onde opiniões são articuladas e acontecem reconstruções reflexivas. Gente, ele fala assim mesmo, tá? Eu nunca quis aprender alemão, porque dizem que no alemão é pior, porque ele é mais confuso ainda na língua materna dele. Você imagina, né? Tudo que eu já li em outras línguas sobre ele, é difícil entendê-lo, mas a tradução, eu fui muito curta e grossa conversando que a gente se entende. Reflexivas dos valores e das disposições morais e normativas que orientam a convivência social. Para ele, é importante que a sociedade destinatária de normas participe de sua elaboração, debatendo os temas, sentindo-se próxima da criação das normas, identificando-se com seus autores. Tá? Eu vou voltar um pouquinho só para dar um dado para vocês, que eu acabei passando na hora dos 20 anos da linha do tempo. Só para vocês saberem, de acordo com uma pesquisa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que foi lançada em fevereiro desse ano, mas é referente ao período de outubro, novembro de 2013, a população brasileira, o veículo de comunicação que a população brasileira mais consome é a televisão, e que mais gosta. 97% da população assiste a televisão com frequência. Só que vem a internet já na cola, né, com 47%,
é o segundo, né, meio de comunicação mais acessado. Depois vem rádio e lá na rabeira as revistas, depois vem, antes das revistas, os jornais impressos, bem baixa a leitura, diga-se de passagem. Então, a internet já envolvendo a população, 97% para a TV, 47% para a internet. Sendo que a TV, como meio de comunicação querido, assim, esse eu não abro mão, 76% da população seguem, né, a TV, acompanha o tempo todo TV, e internet ainda é 13,1%. Talvez porque a gente ainda não tenha uma cobertura adequada de internet no país inteiro, apesar de sermos já 100 milhões de usuários de internet, ou seja, metade da população brasileira. Nos Estados Unidos, 260 milhões de pessoas acompanham a internet, para vocês verem que nós estamos, né, cabeça com os americanos. Só para dizer que essa pesquisa foi feita em todas as 27 unidades da federação, foram 848 municípios, hoje são 5.570, e foram 18 mil e poucos entrevistados no país. Então, como eu estava dizendo, este senhor aqui simpático nos deu lições muito importantes dessa teoria da teoria discursiva, né, da ação comunicativa. Você tem que arrumar formas, né, de engajar a sociedade para que ela possa resolver os seus problemas, né? Mas de que maneira, né, a gente pode perpetrar, né, esse discurso de consenso? Essa parte agora eu vou esclarecer que no meu PowerPoint entrava lentamente, mas é que o sistema do tribunal é um office um pouquinho lá atrás, então eu vou tentar explicar melhor aqui para vocês. Hoje, as tecnologias transformam os indivíduos, o ponto focal é fonte de informação. Todos somos fonte de informação hoje. Todos estamos engajados de alguma forma com as ferramentas digitais, né? Não tem hoje uma pessoa que não se envolva de alguma maneira com uma ferramenta digital, seja o smartphone, seja um celular normal, né? Porque mesmo o celular normal vai mandar um SMS. Então, todos nós, hoje, somos fontes de informação de alguma maneira. Tiramos foto, mandamos, enviamos, tem WhatsApp, tem uma infinidade de dispositivos, de aplicativos no próprio celular que resolvem toda a sua vida. Então, hoje, como o cidadão é fonte de informação, e dentro desse discurso do Habermas que a gente está resgatando, o cidadão, o indivíduo, ele acaba, a partir do momento que ele é fonte de informação e ele também adquire informação, porque antigamente no sistema de comunicação era unidirecional, era fonte, os meios de comunicação, aí vem a audiência. Hoje não é mais assim, é totalmente interligado. Hoje é fonte, fala com os meios de comunicação falam com a audiência alimenta os meios de comunicação, que alimenta a fonte, ou seja, é uma troca contínua. Todo mundo hoje tem algo a dizer, né, e algo a receber de informação. Então, esse engajamento sociopolítico, ele possibilita, e é importante, e aí o judiciário tem que atuar, também fornecendo informação de qualidade, né? Não é só dos julgados, mas passar informação para o cidadão para contribuir para a formação da cidadania. É para isso que nós servimos também. Nós temos que contribuir para que o cidadão não só tenha acesso à informação, e não estou dizendo do acesso à informação da lei de acesso à informação, é o acesso à informação, que hoje nós estamos mergulhados de informação por todos os lados, é o acesso à informação que ajuda na formação da pessoa. É aquilo que você realmente vai levar consigo para a sua comunidade. Essa informação, ela possibilita o controle do poder político, ela empodera os cidadãos, como vocês estão vendo aí, ela desencadeia um processo de transformação social. Vocês
todos aqui sabem, acompanharam. Porto Alegre foi um foco muito importante das manifestações de junho de 2013, assim como foi o Distrito Federal, o Rio de Janeiro, São Paulo, o discurso do não são só os 20 centavos. Então, todo mundo sabe que aquele foi o boom. Nunca antes na história deste país, a gente teve um estouro das redes sociais, um movimento pelas redes sociais, como aconteceu no Brasil no ano passado, sendo que a gente vinha acompanhando o que acontecia no mundo, nos países árabes, a Primavera Árabe, os indignados da Espanha, os Occupy Wall Street, a gente acompanhou tudo isso aqui à distância. E, de repente, estava aqui no nosso quintal, todo mundo discutindo a mesma coisa, convocando para manifestações. Alguns aqui podem não ter ido, mas receberam a convocação, sabiam da convocação, viam pelos meios de comunicação, viam pelo o filho que vinha do colégio e comentava, era o marido. De alguma forma, você soube daquele fato. E as redes sociais foram muito importantes nesse processo. Maior legitimidade do poder político. A partir do momento que vocês adquirem informação, a pessoa, né, o cidadão adquire informação, ele realmente tem legitimidade do poder político, ele é respeitado. Por que o governo federal, por que as autoridades se preocuparam com esse movimento? Porque, realmente, as pessoas estavam engajadas num propósito, não sabiam bem o que eles estavam defendendo, mas sabiam que estavam insatisfeitos. Então, teve aquela crise de representatividade, que é típica também, de dizer que ninguém me representa, então, isso é típico de sistemas em que estão amadurecendo, né, o seu processo de cidadania. Mas captar ou engajar? Tem uma diferença. Captar, atrair, conquistar, aprender ou entender alguma coisa. Engajar. Engajar, participar de maneira colaborativa em alguma coisa, apoiar um partido político, uma causa, um ideal, alistar, participar do alistamento militar. Ir para o fronte, né? Então, eu estava falando isso com a Analice antes, tem uma discussão muito grande de... A gente, nas fanpages das instituições, a gente quer um monte de views, um monte de visualizações da nossa página, ou a gente quer um público cativo que realmente vai nos seguir e que vai nos escutar e que vai ver a identidade do que está produzindo o TRF, o STF, o CNJ, sabe? As páginas que está seguindo, o conteúdo, confia, propaga, compartilha aquilo, discute, comenta. Eu acho que nós estamos mais para engajar do que captar, né? Então, como o Poder Judiciário pode contribuir para o maior engajamento político e social do cidadão? Que é essa democracia digital que bate aí à nossa porta, né? Então, pela democracia, essa ideia de democracia digital, esse engajamento pelas ferramentas digitais, ela habilita, né, como eu disse, os cidadãos a melhorar a qualidade de formação da opinião por meio de abertura desses novos espaços de informação e deliberação, facilita o envolvimento direto, né, com a participação dos cidadãos nas decisões e processos políticos e melhora a transparência, a tão esperada transparência, né, e o accountability, né, do poder público. O que é? É a fiscalização, gente. É a prestação de contas. É a gente estar de olho nos órgãos e ver que realmente as pessoas estão fazendo o que devem fazer, o que se espera delas. O serviço público tem que servir ao público. Então, as redes sociais são um espaço muito bom, muito importante, primeiro que pega um público, às vezes, de uma idade que não... Né, geralmente são jovens, né, que estão começando a sua formação cidadã, e possibilita, esse espaço, ele possibilita que as pessoas comecem a fiscalizar se o seu prefeito, se o seu tribunal realmente produz, responde a contento quando demandado. Também essa parte também era de outra forma, mas tudo bem. A palavra é conexão, né?
como está escrito aí, é fundamental que o povo tenha mais voz e mecanismos de mobilização e pressão à sua disposição para que possa atuar na esfera pública. E voltamos à esfera pública. Para isso, o sistema político deve buscar maior legitimidade e transparência perante a sociedade por meio de ferramentas digitais. As instituições públicas devem falar a mesma linguagem do cidadão. Isso é importante, gente. Eu vou mostrar por quê. Nesse momento, começa a se fortalecer as formas de democracia digital, contato mais direto entre governantes e governados, mediante orçamentos participativos e consultas populares, como aconteceu recentemente no Ministério da Justiça, que foi uma iniciativa ímpar de participação popular, que era a elaboração do Marco Civil da internet, que eu pude acompanhar algumas palestras e muita gente envolvida, tinha um espaço de discussão, que as pessoas poderiam enviar contribuições, né? E foram ouvidas, isso é importantíssimo. Por que falha a mesma língua? Aqui, não sei se vocês conseguem ler aí, que eu não estou vendo aqui, mas isso é um poema da página das Notícias do Senado. Agora um poema. Eu voto, cobro e fiscalizo. Não deixo a política de lado. E estou sempre acompanhando as notícias do Senado. Isso é um meme. Meme porque esses desenhinhos que aparecem na internet são memes, tá, gente? Então, tem memes de várias formas. Isso é uma linguagem. Isso é falar a mesma língua, tá? A página de notícias do Senado, essa semana, bateu 1 milhão também de visualizações. Mesmo o recorde lá atrás, batido pelo CNJ várias vezes, a Notícias do Senado conseguiu. Essa semana. Semana passada, desculpa. Agora, vejam a figura, e eu tenho que criticar, é do STJ, mas vejam a figura. É um meme maravilhoso. Você está vendo o olho aí. Não achou? Aí você está procurando alguma coisa, né? Não achou? Olha o título. É permitido bloqueio online antes da citação contra devedor não localizado. Você não entendeu nada. Não dá para entender isso. Entendeu? Qual é a função da área de comunicação? É esclarecer a população, dizer ali em poucas palavras o que a decisão quis dizer, entendeu? Você pode bloquear o bem do devedor que está desaparecido, tá? Antes dele ser citado, tá? Você pode. Não dá. Então, é importante na rede social falar a mesma língua. Aí, 10 dicas para aumentar o engajamento nas redes sociais. Eu vou ter que ser breve, porque o doutor Favreto já está assim, e eu tenho que pegar meu voo, já estou desesperada. Por mim, nós ficamos até a noite. 10 dicas para aumentar o engajamento nas redes sociais. Postar com regularidade. A recomendação é fazer posts diários, mas não saturem. Vocês têm que pegar o ritmo do cliente do outro lado. Tá? Isso talvez seja um motivo de algumas redes sociais não terem sido criadas ainda nos tribunais, porque as pessoas não entendem como é que funciona o mecanismo. Facebook não é Twitter, Twitter não é Facebook, são linguagens diferentes, uma é de 140 caracteres, tem que ter um engajamento, tem que ser mais rápido, mais como é que se fala? Acompanhamento mais dinâmico, o Facebook já é mais lento, já exige mais imagem, tem que ter um apelo visual. Então, vocês vão ver aí. Encontrar o horário ideal para as postagens. Tem pesquisas americanas que dizem que o Facebook e o Twitter têm perfis, né, têm horários diferentes. Por exemplo, o Facebook, você tem que publicar antes do almoço, depois do almoço e à noite. Esse é o Facebook. No Twitter, pelo menos nos Estados Unidos, né, funciona muito cedo, ou você publica depois do almoço, ou então à noite também. Então, tem essa diversidade. Mas é o que eu digo, não tem um modelo fechado, cada um é de um jeito. Seja interessante. Então, vocês estão vendo aí, né, na hora de postar, tem que refletir a pessoa que está do outro lado, o que ela vai ler do seu post. Então, ponha-se no lugar da pessoa, né? Tente ser o mais criativo possível. Ensine alguma coisa, isso é para isso que nós estamos usando as redes sociais. As pessoas adoram frases,
Parece coisa de autoajuda, né? Mas não é, não. Tá? As pessoas adoram frases, porque marcam determinadas pessoas, personalidades, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Hering. As pessoas gostam. Na área do direito, no CNJ, por exemplo, o público majoritário do CNJ é de advogados. Isso a gente já fez uma pesquisa quando eu estava no CNJ. Então, a gente tem que estudar o cliente que está do outro lado. O CNJ, inclusive, fez uma coisa, quando eu estava lá, que a gente criou um e-mail de contato com os cidadãos. Então, a forma de interagir, eles mandavam suas dúvidas, o que vocês querem ver publicado na página do CNJ? Qual é o post que vocês sugerem? Tinha coisa, assim, gente que levantava quase uma tese de alienação parental, teses de crédito imobiliário. Era uma loucura, mas a gente levava a sério, ia pesquisar, perguntava para os magistrados, né? Os conselheiros também ajudavam a gente, né? Então, a gente postava, mas ninguém nos ouça aqui, né? Cada gestão é de um jeito, então, cada presidente pensa de uma forma. Então, as redes sociais vão no mesmo ritmo, tá? Tem gente que odeia a rede social, tem presidente que nem sonha com rede social. Para que serve Twitter? Para que eu tenho que ficar apertando o botãozinho o tempo todo? Quem é que vê isso? Então, até você explicar, né, que é importante, é difícil. Mas vamos lá. Tudo bem. Seja objetivo na hora de escrever, não faça aquilo que, né, a gente, né, escapou lá no STJ, mas não vai acontecer mais. Criatividade é tudo, né? Sempre que possível, use o imperativo, que isso pega a pessoa, né? É aquela coisa do engajamento. O imperativo sempre é usado para engajar as pessoas. Uma boa imagem vale mais que 1000 palavras, todo mundo sabe disso, eu vou mostrar mais para frente o caso do CNJ, como sempre. Fique atento às oportunidades. Tem meme, tem... como é que se fala? Frases de efeito que estão de moda. Sabe de nada, inocente. Aproveita. Só que não, que é o SQN da hashtag. Brincadeiras desse tipo, a gente... Cuidado com o horário. Eu acho melhor, eu fico para amanhã. Eu fico para amanhã, senão eu fico apertado demais. Não dá. Eu sofro, gente. Porque eu tenho que correr para o aeroporto, não posso. Eu deixo para amanhã. Eu vou amanhã para o aeroporto. Então, continuando, senão eu fico doida aqui, que a minha garganta já está... Então, o que eu estava falando? Atento às oportunidades. O Sabe de Nada Inocente, a Luísa, que estava no Canadá, né? Beijinho no ombro, que o recalque passa longe, não é? Tinha a menina também, que agora esqueci, aquela... Uma das milhares, né? Mas aquela menina... Anitta, também. Poderosas. Que as poderosas, né? Então, assim, prepara. Era o prepara. Todo o que a gente recebeu de mensagem quando o CNJ botou prepara num post, choveu. Todo mundo, nossa, mas que maravilha, não sei o quê. Era prepara, porque saiu o concurso CNJ. Então, foi assim, o negócio foi de loucura. E a mesma coisa, o aspecto emotivo. Eu sempre fui fã, né, do Ayrton Senna. Então, quando chegou, bem antes do aniversário de morte do Ayrton, dos 20 anos, eu falei assim, gente, 20 anos do falecimento do Ayrton, a gente tem que fazer um post especial e tal. E aí tinha gente que não tinha familiaridade, não tinha nem nascido, né, a equipe que trabalhava com isso, né? Então, eu preparei o post e a gente pegou a imagem muito emotiva do Ayrton e colocamos na página do CNJ. Foi o post mais compartilhado. Foram 70 mil compartilhamentos no dia 1º de maio. Então, foi uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Então, para vocês verem o engajamento, a emotividade. Nossa, foi um tal das pessoas comentarem. Né? Isso é que faz a diferença. Mas o que o Poder Judiciário tem a ver com isso? Qual foi o link que a gente fez? Dia do Trabalhador. A gente botou uma frase do Ayrton dizendo que era importante as pessoas sempre lutarem, né,
para superar seus desafios, né? Então, a gente mostrou dentro do post uma mensagem para o dia do trabalho. Né? E depois puxamos uma semana, um mês inteiro, que também é importante fazer as campanhas institucionais. O mês inteiro nós falamos de direito do trabalho, né? Direito do trabalhador, com vídeos de acidente de trabalho do TST, a gente fez parceria, a gente divulgou, então isso também é importante. As parcerias também são importantes com as áreas. Eu, na época do STF, quando a gente criou o Twitter, fazia parceria com outros tribunais, fazia, né, follow. Não sei se o pessoal está familiarizado aqui com o Twitter. Tem o hashtag FF, que é Follow Friday. Toda sexta-feira você coloca uns endereços de pessoas que você segue no Twitter. Então, a gente colocava, óbvio, né, os tribunais, isso dá uma impulsionada nas páginas dos tribunais. E acompanha os resultados. As pessoas ainda, eu sei, os tribunais não têm dinheiro para ficar custeando serviços de monitoramento de mídias sociais. Tem alguns que são gratuitos, o Google Analytics tem serviço gratuito, mas não é tudo isso, né? Sempre o pago realmente é mais completo. Então, tem vários serviços que dá para, né, dá para o tribunal fazer o acompanhamento, porque você tem que conhecer o seu público, você tem que saber quando que ele entra na sua página, o que ele compartilha. Gente, pensar que as redes sociais são um espaço de troca de experiências, troca de emoções. É um lugar que as pessoas querem. Não vou chegar, como foi nas eleições desse ano, né? Aconteceu que foi a catarse geral e de ânimos, né, alterados de PSDB, PT, Marina e não sei o quê, e mata e faz, e bateu e matou e não sei o quê, e leviana. Não. As emoções estão ali, todos nós, eu já conheço várias pessoas que marido e mulher brigaram, ficaram sem se falar, porque cada um votava num candidato e tal. Gente, não é para isso só. Tem esse momento, né, de catarse das redes sociais, tem também um momento lúdico dos Candy Crush da vida, né, o povo alucinado que joga e tal, mas tem o espaço também para você trocar informações, de você qualificar o seu discurso, de você aprimorar a sua, como é que eu posso dizer assim, você como pessoa, entendeu? Ali você consegue, por incrível que pareça, nas redes sociais, você consegue fazer isso. Só um parênteses, que agora eu lembrei aqui, falando de emoção. CNJ, ano passado, a gente estava assim, próximo de... A gente estava numa escalada tão rápida para chegar a 500 mil de seguidores, que a gente falou, agora vai, não sei o quê. Aí começaram as manifestações. Não fiz medição disso. Eu não sei se o que eu estou falando aqui tem fundamentação científica. Mas as pessoas abandonaram o CNJ. Por quê? Porque as pessoas não queriam discutir com o CNJ nada. O CNJ já estava muito bem resolvido para eles. O CNJ continuava ali informando, passando conteúdo fidedigno, sério, oficial. Eles estavam num outro momento. Vamos discutir o que a gente quer desse país. E esse lugar, o espaço para discutir o que eu quero desse país, não é na página do CNJ. É lá na minha página. É lá na minha timeline. Não é no espaço do CNJ. Eu posso até mandar alguns recadinhos lá, mas ali não vai mudar nada. Então, as pessoas sabiam onde era a arena, a esfera pública. Eles sabiam onde discutir. Não era lá na página do CNJ. Então, fez um declínio, assim. Acabaram as manifestações, negócio. Vamos voltar ao que era antes. Então, assim, tem que estar atento a esse tipo de movimentação, gente. Às vezes a gente não se dá conta, tem que parar, e tinha gente frustrada. A equipe do CNJ não tem agência, tá? Nenhum tribunal contrata agência para fazer redes sociais. A gente não tem dinheiro.
Então, assim, o Exército, que tem dinheiro, o Exército contrata a agência Clique. E aí, eles têm quase 2 milhões de seguidores. O Exército Brasileiro. Não estou falando das Forças Armadas. Estou falando do Exército Brasileiro. A Marinha está lá atrás, a Aeronáutica está lá atrás. Agora o Exército Brasileiro, 2 milhões quase de seguidores. Mas tem uma agência que fica ali monitorando o tempo todo. Agora, Não, eu vou ficar, né? Vou. Já me deixaram, doutor Favreto, então agora eu fico, né? Do Exército tem uma empresa. Do STJ tem, agora que eu assumi em setembro, tem umas 4 pessoas atualmente que estão tocando, são servidores do STJ. Todo mundo com formação só tem uma que é de jornalismo, o resto é tudo publicidade. No CNJ, são 4 pessoas, não são servidores, a área de comunicação não tem servidor, só os cargos comissionados. Tem uma editora de redes sociais, que é uma jornalista, tem a pessoa que prepara os posts mesmo, que é uma publicitária, e 2 estagiários. Então, vocês veem, tudo prata da casa, não tem gente de fora. O STF é o mais... É o terrível, assim, porque o STF, a gente, o tempo todo falava lá, mas é que é complicado, gente. O STF só tem 2 terceirizados que cuidam das redes sociais, das redes. Eu falo redes porque tem o YouTube e o Twitter. Não adianta, eles já ensaiaram, o balão de ensaio para o Facebook já foi 1 milhão de vezes, não adianta, não vai. Então, acho que não vai ser nessa gestão também, né? Mas... também são 2 pessoas só. Então, vocês veem que é uma coisa limitada. Quanto que é aqui, Annalise? Você vai falar? Quantos que trabalham aqui com rede social? A gente tem uma servidora, informação em relações públicas, e uma estagiária. Vocês verem, né? É precário, gente. É precário. Então, assim, para vocês entenderem como é que a gente trabalha para as redes sociais e consegue esses números incríveis. O que a gente espera de uma página para alcançar o sucesso, que é essa aqui? O que a gente espera de uma página como a do CNJ? A gente espera que ela seja profissional, a gente espera que ela seja humana, como eu falei para vocês. A gente espera que ela seja respeitável, a gente espera que ela seja acessível, que ela seja confiável e que ela comunique, gente. Ela tem que comunicar com o público dela. Vocês veem aí, podia falar assim, chegamos a 1 milhão, podia. O que o CNJ fez? Hoje o CNJ alcançou o seu fã número 1 milhão. Ao longo dos anos, o que esse número representou na história, a gente conta. E a cada um de vocês, mulheres, homens, minions e ganhadores do Show do Milhão, nosso muitíssimo obrigado. A história do número 1 milhão, século XVIII, Brasil atinge 1 milhão de habitantes. Outubro de 2003, Sidney Moraes ganha 1 milhão no Show do Milhão. Julho de 2010, é descoberto que um Minion, aquele personagenzinho, né, do meu malvado favorito, não é isso? Uhum. Acertei? Eu sempre erro o nome desse filme. É descoberto que um Minion come 1 milhão de bananas na sua vida, em média. E 7 de novembro, como eu falei para vocês, nesse final de semana, né, o CNJ alcança 1 milhão de fãs no Facebook. Agora, o mais lindo de tudo, não é fake, hein? Não é mentira. Não é produzido, tá? Não tem Photoshop. Eu acessei a página assim que eles alcançaram 1 milhão. Aí vem o nosso amigo aqui, Nilo Wood. Deixa eu... aqui. Gostaria de pedir à equipe de mídia do CNJ para que encoraje e influencie órgãos públicos que ainda não fazem mídia digital a ingressarem neste novo universo de informação. Para nós, cidadãos, ter a justiça assim de perto gera uma sensação de intimidade e confiança. Eu amo esse homem. Nossa. William Cruz, o que falar desses administradores, ele botou admins, né? Que eu nem conheço, mas já considero pacas, né? Aí vem a Flávia e fala, adorei, na minha opinião, a gestão das redes sociais do CNJ é um exemplo para os demais órgãos, parabéns, equipe. Gente, 3 pessoas, 3 seguidores da página, até nesse momento que eu peguei,
né, só tinha esses 3 comentários. Só que tinha esses 3 comentários e olha o número de compartilhamentos. Já tinham 364. Vocês não têm noção, são milhares de pessoas vendo isso. Já tinham 2.815 que tinham curtido. Então, vocês querem propaganda melhor do que essa? A informação do CNJ vai a qualquer lugar. Agora, pensa isso no STJ, pensa isso aqui no trabalho do TRF, pensa que você faz uma decisão aqui sobre alienação parental ou crédito né, de previdência social, aqui aposentadoria, trata de um tema polêmico que é desaposentação, e bota... Nossa, vocês não têm noção, porque isso afeta a vida das pessoas. As pessoas querem se verem retratadas nas coisas. É isso que a gente tem que entender aqui. É bom porque a gente vai e volta, eu vou para o setor público, volto para o setor privado, aí saio de novo, aí volto. Aí é bom que a gente vai vendo de um lado para o outro, né? Como é que as pessoas veem as coisas. Essas são as campanhas sensacionais do CNJ nas redes sociais que levam em consideração esse lado humano. A mensagem tão simbólica que o menino, né, tampando os olhos, falando, né, da campanha do bullying, são campanhas mensais, tá, gente? Que tem hashtag bullying, hashtag doação de órgãos, hashtag, tá? Joguinho da velha, para quem não sabe, para, como é que se fala? Reforçar essas expressões nas redes sociais. Uma brincadeira aí com a imagem, sim, sou doador de órgãos, né? Diga não às drogas, diz que 132, denuncie violência sexual contra crianças e adolescentes, que não é nem com a gente, isso é na secretaria, não é, eu estou falando a gente, mas não estou mais no CNJ, não. Não é com o judiciário, esse Disque 100 cai lá na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, essas são as parcerias que eu estou falando para vocês. Isso é importante. Essa imagem, essa pessoa é contra a pena de morte. Por que está apontando assim? Porque fica a carinha da pessoa ali, né? Quando a gente acessa as redes sociais. Né? Então, agora, as campanhas dos outros órgãos públicos. Né? Aqui embaixo, a das minorias, né? Um especial de reportagens do STJ sobre jurisprudência em defesa das minorias. As notícias do Senado, que é um outro momento também, que é importante, o CNJ também faz isso, e o STJ também faz, que é fazer enquetes, né? Conselhos populares, a Câmara é contra, agora o Senado vai decidir, já até decidiu, mas... E você, o que acha? Que é a participação popular, que eu estava falando para vocês. Pois é, mas a gente não está aqui para discutir. Então, assim, para mim, recordista, que foi a premiada já campanha da Controladoria Geral da União, da CGU, que é pequenas corrupções, diga não, né? As pequenas corrupções. Que esse aí, cada imagenzinha dessa aí é um post, tá? Então, eles fizeram uma campanha que rolou muito tempo e depois eles começaram a pedir para as pessoas enviarem sugestões de temas para serem discutidos, tá? Então, aí só uma amostra, tem outros temas, tinha não sonegar o imposto, que eles botaram a caveirinha dentro da carinha do leão, porque o símbolo é quem olhar depois a campanha, acho que aqui não dá para ver, é sempre uma caveirinha, tá? Para mostrar o aspecto negativo da coisa, né? Então, já caminhando para o final, não sei se vocês conhecem, uma série britânica que não tem sequência, tá? A gente fala série, mas é só porque o nome é série televisiva, mas a gente podia chamar de soap opera, qualquer coisa, né? Não tem sequência. Cada episódio é uma história completamente diferente, mas o enredo é sempre uma crítica às novas tecnologias, ao excesso, né? O que as tecnologias estão fazendo conosco hoje, né? O Black Mirror é uma produção da TV do Canal 4, da televisão britânica, e o primeiro episódio foi muito impactante, eu vou querer mostrar daqui a pouco para vocês, mas é para vocês pensarem que também tem um lado ruim das redes sociais. A gente viu aí das discussões das eleições, mas tem coisas que podem ainda ser um pouquinho piores do que isso. E depois, quando eu mostrar para vocês, vocês vão entender por que pode ser pior. E a gente tem sempre que ficar um pé atrás do potencial que nós temos quando trabalhamos com redes sociais, né? O que dizer para 100 milhões de pessoas? 100 milhões de usuários de internet no Brasil. O que dizer? Esse é um trecho do Black Mirror que eu estou falando, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, que é a princesa Susana,
que é a princesa do Reino Unido, que é sequestrada, e a queridinha. É muito parecida a história dela com a princesa Diana, tá? É uma defensora do meio ambiente, é uma querida, tem um anel que simboliza, né, o casamento, o noivado dela. Ela, a pedra da Diana, para quem, não sei se vocês se lembram, hoje está com a Kate, né? É uma safira azul, o da Susana é uma esmeralda, né? Então, eles fazem umas brincadeiras e mostrando o lado negro das redes sociais. Vazou na rede social que ela tinha sido sequestrada e que haviam pedido um resgate, só que não era bem um resgate, era uma prova absurda para o primeiro-ministro da Inglaterra. Vocês vão ver aí, que eu não vou adiantar para vocês, né? Então, se vocês estão vendo aí, em poucos minutos, ela teve 18 milhões de visualizações do vídeo dela no YouTube, 10 mil tweets por minuto, para vocês verem o universo, né? Onde chega a tecnologia. Vocês vão ver aqui. Não, está aqui. House of Cards, vocês já estão acompanhando aí, quem tem curiosidade por séries televisivas. O House of Cards também usa muito das mídias sociais, né? Muito WhatsApp, muito Twitter, passagem de informações, mas sempre com uso, né? Com alguns efeitos não tão legais, né? Então, aí, só para vocês visualizarem, está muito, para mim aqui é muita coisa para eu ler, mas para vocês visualizarem aí, lá do topo, Facebook, 1 bilhão e 280 milhões de pessoas, o Google Plus ou Google+, né, 540 milhões, o Twitter com 255 milhões, esses são usuários frequentes, tá? Gente que o tempo todo fica. E na outra coluna, não. Na outra coluna, as pessoas que vão lá e ficam replicando, né, mas não tem cadastro. 200 milhões no Instagram, 187 milhões no LinkedIn, 40 milhões no Pinterest, no Vine, não tem um registro aí, pelo jeito, está contando, né? O Snapchat, que eu nunca fui olhar esse negócio, mas minha filha de 13 anos disse que é o máximo. Eu falei, eu não tenho tempo, não consigo nem nada, nem Facebook, imagina ficar olhando Snapchat, mas tudo bem. E o YouTube, que tem 1 bilhão de inscritos, tá? 80% do tráfego é feito por smartphone, gente. O pessoal baixa vídeo pelo smartphone, tá? Dicas, eu tive que correr aqui, né, com a fala. Manuel Castells, Redes de Indignação e Esperança, ele comenta até a questão do Brasil. Comprem, se vocês forem adquirir, comprem a versão que ele fala das manifestações de junho do ano passado. Eduardo Magrani é um professor de Direito da FGV, está trabalhando com comunicação digital, né, com democracia digital, que ele chama, né? Lançou um livro agora, dia 31 de outubro, que se chama Democracia Conectada à Internet como Ferramenta de Engajamento Político Democrático. O William Powers, o Blackberry de Hamlet. E tem esses 2 vídeos, eu prefiro que vocês vejam rapidamente o primeiro seguidor, para vocês entenderem como é essa questão do primeiro seguidor da rede social, que é uma emoção. E depois eu passo rapidamente o Black Mirror, só para vocês entenderem o sofrimento do primeiro-ministro britânico. Tem? Travou o computador, é ótimo. Bem, eu não vou atrapalhar. A Analice, agora passa a bola à Analice, que vai falar aqui da experiência do TRF4, que... Enquanto isso, não tem problema não, não tem problema não. Para mim não tem problema. Não, ela quer, acho que ela vai falar. Não, pode deixar, Analice. O doutor Favreto vai passar a palavra. Gente, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Se a gente conseguir salvar aqui
a gente vai mostrar que já estava no ponto, mas aí deu pau, travou o computador. Já estava no ponto para mostrar aqui 2 vídeos para vocês. Se vocês puderem, depois eu passo para vocês os endereços. O vídeo inteiro do Black Mirror dá uns 45 minutos. Eu só ia passar o momento inicial, só para vocês entenderem, né, o desespero do... Tá bem. Pronto, Se é voltar, isso. Meus contatos estão aí. Quem precisar, quem quiser falar comigo, pode escrever. Só para vocês, uma curiosidade aqui, eu já falei para a Analice, o convite do Flávio, para mim, foi pela rede social, tá? Ele me pediu para adicionar o nome dele no Facebook. Eu falei, adicionei, né? Aí, aí apareceu logo uma mensagem. Você não quer vir fazer uma palestra? Aqui? Eu falei, eu achei o máximo, né? Mas, obrigada, viu, mais uma vez, Flávio. Obrigada, gente. Obrigada. Eu agradeço a jornalista e advogada Andréa Mesquita. E agora eu vi que coordenar painel de magistrado e advogado é difícil, mas de jornalista é mais difícil, porque ela conseguiu vender que eu estava, né, reduzindo o seu tempo, quando eu estava já em umas várias prorrogações. Nem aquele juiz que favorece o Corinthians daria, e do Flamengo daria tanta concessão. Mas era merecido, nós precisávamos dessa reflexão, traz elementos importantes desse momento que, especialmente, o judiciário se integra nessa questão de comunicação, de linguagem, de meios. E eu acho que o desafio que fica, e eu quero só fazer um comentário de 1 minuto, nem isso, que hoje eu tenho a experiência da ouvidoria, que é um canal de acesso e de informação e, na verdade, de um diálogo permanente em todos os setores públicos, pegando a nossa experiência, o desafio que se nos coloca, acho, as redes sociais, essa interação, não é apenas somente mais a informação, o bem-entender, que já se avançou muito, aperfeiçoá-lo, para não acontecer aquelas coisas, mas é trazer esse contato, esses canais, dentro de um controle social, de uma cogestão do cidadão na gestão do Estado. Eu até estou pensando num projeto aqui para o tribunal, pensando em avançar um pouco nesse sentido, justamente, que eu acho que é um desafio. Colocaste, eu acho que, de forma muito apropriada. Então, com as escusas de todos os ensinamentos, eu aprendi muita coisa, os memes, eu sempre tinha uma curiosidade, onde é que se escondiam no meu celular, porque eu não tinha e todo mundo me mandava, né? Mas era ignorância mesmo. Bom, passo a palavra agora à colega Analice Marques Bolzan, que é jornalista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também bacharel em Direito, antes não tinha essa informação aqui da Andréa, pela PUC do nosso estado, PUC do Rio Grande do Sul, hoje é a nossa diretora da Divisão de Comunicação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e já atuou como produtora, editora-chefe, repórter e apresentadora da TV Com, da RBS, já premiada por reportagens, como referida aqui pela sua colega. Analice, a palavra é sua para a exposição. Era de 25 minutos, mas eu não vou ter a coragem de interromper, porque, né, agora tu tem direito também ao mesmo tempo. Obrigada, fica bem à vontade. Obrigada pela isonomia, né, desembargador. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com esse público tão seleto, pessoas que estão aqui já com esse objetivo de pensar melhor o Poder Judiciário. Acho que quem vem participar de um curso como esse já tem uma cabeça aberta e quer realmente ver que caminhos que se pode encontrar para trabalhar melhor a gestão do Poder Judiciário. A nossa colega aqui já deu uma explanação bastante abrangente de tudo que se fala de rede social. Eu vou fazer um recorte nisso, né, André, e vou falar um pouco da experiência e da nossa realidade, que acho que é bem parecida com a de vários tribunais em todo o país, né? A gente não está nessa caminhada como portal já há bastante tempo. A caminhada do Facebook começou recentemente, né? A gente começou em 2012, mas sempre entendendo o Facebook, as redes sociais, como uma ferramenta de gestão. Eu acho que ela é, como o título da própria palestra já coloca, ela é essa grande oportunidade da gente falar com o cidadão diretamente. Ali a gente tem as nossas redes sociais, a nossa capa do Facebook, e a gente começa pensando um pouquinho, a pergunta é, por que estar nas redes sociais? Mas eu poderia fazer diferente. Como não estar nas redes sociais? Se formos pelo lado formalista da questão,
temos todos os fundamentos possíveis e necessários, né, para todos os órgãos públicos estarem nas redes sociais. Primeiro, a Constituição Federal, que coloca ali no artigo 37 a publicidade. Temos a LAI, a Lei de Acesso à Informação Pública, que veio revolucionar toda essa disponibilização de informações para o cidadão, que é um outro caminho muito importante para a ouvidoria, mas se diferencia da atuação nas redes sociais. Acho que são duas coisas que depois a gente pode abordar. E temos também a própria política de comunicação, né, do CNJ, que abrange todos os tribunais do país, e também ali que já diz exatamente isso, é o amplo conhecimento, a divulgação, a linguagem acessível, a participação da sociedade. E os planejamentos estratégicos dos tribunais hoje, é muito difícil se ter um planejamento estratégico de um tribunal sem que se fale em comunicação digital. Aquela revista impressa já não tem mais por que existir. A gente está trabalhando cada vez mais somente em portal, em rede digital. Então, eu acho que os planejamentos estratégicos já entendem, muitas vezes não deixando claro com o nome, rede social, ou com, né, ela coloca como políticas de comunicação, como meios de comunicação, mas os planejamentos estratégicos de todos os tribunais do país hoje já contemplam essa necessidade e embasam para a participação de todos os órgãos públicos nas redes sociais. A principal justificativa, gente, é que está fora da rede social hoje, acho que está fora do mundo virtual. Como a gente estava conversando aqui, movimentos políticos acontecem nesse sentido, o país muda nesse sentido, se conversa, se discute, as opiniões são formadas. Hoje, todos nós somos produtores de informação, como bem colocou a Andréia. Não existe mais aquela coisa passiva da pessoa que ia lá, comprava um jornal, ouvia aquela informação, guardava para si, no máximo conversava com o vizinho, conversava com alguém. Hoje não, aquela pessoa, ela gera o seu conteúdo, ela tem o seu blog, ela tem a sua página, quer dizer, todo mundo tem algo a dizer e todo mundo tem a sua geração de conteúdo, né? Eu acho que essa questão, os principais jornais do mundo estão fechando as suas impressões, né? O jornal impresso está terminando. Acho que a comunicação, acho que a gente está vivendo um momento de muito decisivo, um divisor de águas na comunicação, porque nós estamos abandonando um formato que se sustentou durante muito tempo e ingressando no outro. E aí a gente vai meio que tateando, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai buscando caminhos, a gente vai buscando formatos e já tendo certezas de algumas coisas, como a linguagem que se deve usar é a mais simples e a mais acessível possível. Então, acho que não tem mais como voltar atrás. O Facebook, hoje, dentro do tribunal, ele é visto como uma ferramenta de gestão. A gente pode trabalhar, ou dentro de qualquer órgão público, tratando tudo aquilo que se diz nos planejamentos estratégicos, a questão da visibilidade institucional, a questão da imagem, né, do setor, da imagem da instituição, o próprio gerenciamento de uma crise é possível ser contornado dentro de uma rede social. Então, acho que, mais do que nunca, as redes sociais elas podem ser consideradas e são consideradas ferramentas de gestão. Outra questão é que nós somos grandes, o Poder Judiciário é um grande produtor de conteúdo. Falando um pouco da nossa realidade aqui da 4ª Região, nós produzimos muito, nós temos muita informação circulando aqui dentro, que muitas vezes precisa de maior divulgação interna, externa, e pode ser compartilhada de várias maneiras. Hoje existem plataformas e linguagens para todos esses conteúdos disponíveis dentro do Poder Judiciário, dentro aqui da nossa 4ª Região. O nosso grande número de seminários como este, né? Como é que a gente pode chamar esse seminário, a participação desse seminário numa rede social, mas o conteúdo que está sendo tratado aqui, ele pode ter inúmeros desdobramentos dentro de uma rede social. Ele pode remeter, a partir de um meme, remeter para um bom artigo, ele pode ser trabalhado de diversas maneiras. Então, eu acho que o conteúdo de todo o Poder Judiciário é muito vasto e nós podemos cada vez mais aproveitar melhor esse conteúdo.
O canal de comunicação direto, como a gente estava falando, acho que é o grande diferencial de ter esse feedback instantâneo, esse feedback imediato que a rede social proporciona, né? E aí eu acho que o Poder Judiciário, principalmente, não tanto os tribunais superiores, que já aproveitam bastante esta oportunidade das redes sociais, mas os tribunais, né, as sessões judiciárias, devem aproveitar essa oportunidade desse canal de comunicação direta, trabalhar essa informação da forma adequada, com a linguagem adequada, para que se possa difundir e compartilhar, que é o espírito da rede social, compartilhar esse conteúdo. E aí vem o principal diferencial da rede social, que é a questão da interatividade. Na rede social é toma lá da cá. Escreveu, a pessoa responde. Como a gente viu ali que não era produzido, né? A gente também tem posts aqui de agradecimento. Então, a resposta é imediata. E esse imediatismo, muitas vezes, ele é o temor de alguns órgãos públicos, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer para responder? E se começarem a questionar, e se começarem a falar mal da gente, lá vem o chato, lá vem o jornalista chato da imprensa dizer que a gente isso, que a gente aquilo. Como é que nós vamos responder? É claro que se precisa pensar numa estrutura, a gente precisa se estruturar para entrar na rede social, que depois nós vamos falar um pouquinho adiante. Mas eu acho que a gente pode se precaver disso, se estruturar, porque não tem como não entrar na rede social. Então, a gente pode estipular as regras do jogo, por exemplo, né? Na nossa página, nós temos ali, quando se abre o sobre, a gente tem os termos de uso da página. Um linkzinho que tu clica e a pessoa já vai entrar sabendo exatamente quais são as regras ali. Ela não pode ofender, ela não pode botar um conteúdo pejorativo, racista, e se isso for utilizado, ela vai ser bloqueada. A mensagem pode ser removida e o usuário advertido ou mesmo bloqueado imediatamente. A pessoa já sabe que vai entrar e o comentário dela vai estar sujeito a uma moderação. Nós aqui, já lá no início, já colocamos que há esta moderação. Então, é tudo um jogo às claras. A pessoa sabe como é que ela pode, né, direitos e deveres, como é que a gente vai jogar para que a gente possa se entender e compartilhar e conversar e se comunicar melhor. Acho que isso é uma questão bastante importante, né? Está ali a questão dos termos de uso, manifestações abusivas. Essa interatividade, ela se dá de várias formas. Ela pode se dar, aqui a gente está colocando de que forma, ali eu coloco o doutor Favreto, olha, rede social não é ouvidoria. Aproveitando aqui para a gente falar um pouco dessa diferença. Quando se coloca uma informação, aqui a gente tem um exemplo dos precatórios, por exemplo, a gente tinha colocado um meme, um post sobre precatórios, liberação de precatórios. Quando isso acontece, a gente vai lá, interage, responde, mas a gente também, nos termos de uso, deixa claro, por exemplo, né, que alguns assuntos vão ser encaminhados diretamente para a ouvidoria. Eu acho que essa interface entre a rede social e a ouvidoria, ela pode ser um casamento perfeito para saciar o cidadão de todas as demandas que ele precisa. A ouvidoria, por exemplo, ela vai trabalhar muito mais com aqueles conceitos da lei, ela vai dar transparência, né, salários, orçamentos e tudo mais que se pede em relação à lei de acesso à informação. E o Facebook, consultas processuais, por exemplo, o Facebook não vai dar consulta processual. O que a gente diz ali? Ó? Caso o seu processo esteja em andamento na Justiça Federal da 4ª Região e queira as informações, tirar as dúvidas ou reclamar, por favor, preencha e envie o formulário, fale com a ouvidoria. A gente já dá o link certinho, a pessoa não precisa entrar na página procurar. A pessoa já vai estar ali, é só clicar e vai automaticamente ser encaminhada para a página da ouvidoria. Então, acho que é um casamento que dá muito certo e se trabalha junto nesse sentido para que os dois meios, né, consigam atender o cidadão nas suas demandas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do TRF no Facebook. A nossa estrutura é bem menor
E, da mesma forma, esse mesmo conceito que a André estava falando, nós compartilhamos o conceito da importância do conteúdo e do engajamento. Não estamos numa busca incessante de fãs, de curtidores, isso não é uma corrida, não é uma corrida desenfreada. Eu acho que o importante é a gente manter aquele fã conosco, discutindo, compartilhando, que ele dissemine, né, tudo que a gente produz, que ele comente e compartilhe com seus amigos. Esse, eu acho que é a grande verificação, é o grande feedback do trabalho. Aqui a gente vê que a gente tem, proporcional lá ao CNJ, de anos mais, nós temos 15.313 curtidas, alguns alcances de publicação, e o perfil dos nossos fãs. Qual é o perfil dos nossos fãs? 59% de mulheres, 41% de homens, né? Entre 25 e 34 anos, ali, isso mesmo, pulei de rapidinho a página, 25 e 34 anos, e os locais onde estão esses curtidores. Isso também nos causa para a gente ver a abrangência que tem a rede social, né, gente? Está espalhado, Brasil, 15.167, Estados Unidos, 21, Portugal, 17, Porto Alegre, maior número de curtidores, Curitiba, depois, Florianópolis e São Paulo, ali, pertinho, Santa Maria, grande número também, perto de Rio de Janeiro. Então, a gente vai identificando quem são esses curtidores, quem são esses fãs, né? E como a gente pode falar melhor com eles de acordo com o perfil que é colocado. Aqui a gente fala do envolvimento, que ninguém está numa corrida por curtidores. O que significa esse envolvimento? São as curtidas, os comentários, os compartilhamentos. Isso traz e faz permanecer a pessoa conosco. Ela vai ter a certeza que aquela página vai estar sempre dando um conteúdo agradável para ela, que ela possa tirar proveito, que ela tenha esse conteúdo, mas ela vai compartilhar isso. Aquele que vai lá, curte e simplesmente depois não compartilha nada, acaba até sumindo da própria linha dele, do feed dele, o tribunal, porque ele não dá aquele retorno, né? Ele não faz aquela participação. Não retroalimenta, exatamente. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa interação que a gente fala como ponto principal, numa questão que é pontual para a gente, que é o concurso. O concurso realmente dá muito pano para manga, como se diz aqui, né? Então, aqui, a correria dos últimos dias foi tanta para atender e responder às dúvidas dos candidatos aprovados no concurso que esquecemos de dizer uma coisa muito importante. Parabéns, estamos ansiosos para recebê-los. Então, de uma maneira agradável, as pessoas agradecem, né? Agradecem, fazem perguntas, o tribunal interage. Então, eu acho que essa interação, esse envolvimento dos usuários é que realmente representa o caminho que se busca dentro de uma rede social. Aqui também mais um exemplo do concurso, que sempre é um meme que chama bastante atenção e que a gente recebe muitas perguntas e tem muita interação nesse sentido. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que interessa para esse público. O que a gente viu que chama a atenção desse público, né? Em primeiro lugar, eu acho que é o interesse público mesmo. O que interessa, o interesse público é o grande guia da comunicação total do Poder Judiciário, tanto nos portais como nas redes sociais. A novidade, que é a essência da notícia, né, sempre chama atenção, a prestação de serviço e as decisões. Ali nós temos ali um dos nossos primeiros, o meme já é mais antigo, ainda não está com toda a nossa configuração, a nossa identidade visual atual, que foi até uma decisão do Dr. Favreto, com relação ao adicional de 25%, equiparando os aposentados, né? E ele foi de grande repercussão. A gente trabalhou esse conteúdo já algumas outras vezes, refazendo este meme, porque sempre ele dá, como tudo que é previdenciário, dá uma repercussão muito grande. Aqui a gente fala da questão de como falar com esse público. A gente tem que ter noção que a gente está falando com um público extremamente imediatista. As pessoas estão ali, dão uma passada de olho na internet, dão uma passada de olho nas redes sociais, têm acesso a muita informação, né? E a gente tem esse desafio de falar, de prender a atenção desse público por alguns instantes.
de alguma forma, interessante. Esses memes, como a gente estava falando, que bicho é esse, né, André? O meme que o doutor estava colocando é a representação visual de uma ideia e é a linguagem adaptada à rede social. Acho que isso é tudo, porque, como a gente estava falando, conteúdo, a gente tem muito conteúdo, mas a gente tem que saber como colocar o conteúdo no portal, o conteúdo na TV, numa reportagem, o conteúdo numa rádio, num programa de rádio, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Para cada plataforma, para cada veículo, há uma linguagem diferenciada, e não adianta querer passar exatamente fazer um copia e cola de um lugar para o outro, porque não vai funcionar. O copia e cola não funciona, gente. Então, a gente realmente tem que pensar de uma maneira diferente. E aí, acho que está aí o desafio das equipes que trabalham com isso, é traduzir isso para uma linguagem de rede social. Aqui a gente tem 2 memes a respeito de decisões, ali a questão do combate à corrupção, que a 4ª região foi a que mais cumpriu a questão da meta, que essa meta também é nossa. O transtorno bipolar, que foi também uma decisão, onde a imagem fala muito, né? A importância de se trabalhar tanto com vários tipos de imagem. O banco de imagens é muito importante, imagens autorizadas, trabalhar com animação, trabalhar com desenho, trabalhar com referências subjetivas, buscar alternativas de imagem para chamar atenção, para captar aquele público. Mais uma vez, a gente reforça, rede social não é portal, né? A linguagem é simples, é curta e remete a mais informações. Quando se fala de uma decisão, por exemplo, olha como a gente colocou nesse meme, né? O direito de se afastar do trabalho e receber remuneração pelo total de 6 meses é legalmente garantido a todas as servidoras públicas. E aí há um link onde a pessoa vai poder ver a matéria na íntegra, a matéria produzida aqui pela Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, então, é possível tu casar e fazer essa interação, de todas as plataformas e de todos os veículos, eles podem se apoiar e embasar um ao outro, né, nesse caso. A questão do entrar para ficar, como se organizar para entrar na rede social? Acho que a questão da regularidade é muito importante para a gente estar presente na linha do tempo, no feed de todo mundo. A questão dos posts, como a gente havia comentado, sem haver uma super avalanche de posts, porque a gente recebe muita coisa, e coisa chata tu ficar recebendo 1000 vezes a mesma coisa, várias vezes. A gente tem, mais ou menos, a regra de fazer de 2 a 3 posts por dia, com produção de meme ou de notícia. Também, no final de semana, manter essa regularidade. E a nossa equipe, como a gente colocou... Tem agendamento. O agendamento, né, que a gente estava colocando. Esse agendamento é bem importante para se manter a regularidade no final de semana também. A nossa equipe aqui do tribunal, como a gente está falando, alguns tribunais são terceirizados. Aqui a gente tem a Ângela Gil, é formada em Relações Públicas, tem um trabalho especializado nessa área de redes sociais, e ela desenvolve um trabalho muito dedicado para as redes sociais, compondo essa identidade visual, trabalhando toda essa transposição de linguagens entre uma coisa e outra. Claro que se baseia muito no conteúdo produzido pelas próprias assessorias de comunicação, mas é sempre importante manter o olhar atento a todos os conteúdos relacionados que se tem, porque tem muito conteúdo relacionado que não está no portal, né? E que a rede social tem que estar atenta para captar esse conteúdo e transformar em uma linguagem atrativa, numa boa informação de rede social. Aqui a gente coloca, até brinquei do beijinho no ombro ali, que esse é um meme que eu gosto bastante, os desafios do poder público nas redes sociais. Primeiro, tornar o conteúdo interessante. O nosso conteúdo, como se diz jornalisticamente, é um conteúdo duro, é um conteúdo pesado. A gente tem que traduzir aquilo de uma forma mais leve, de acordo com a rede social, com humor, com leveza, com humanidade, como tu colocaste, com proximidade. A pessoa tem que se sentir próxima da rede social, né? E também cuidar muito para não cair nas armadilhas do humor pelo humor.
né? Existem muitas referências hoje de rede social trabalhando com vários tipos de meme de humor, vários tipos de meme. Existe a Prefeitura de Curitiba, que é um case de sucesso, é uma delícia seguir a Prefeitura de Curitiba, porque eles têm sacadas interessantes, eles têm sacadas, mas eles não têm alguns compromissos de prestação de serviço, e o próprio tipo de instituição permite o trabalho que eles desenvolvem. E para um público bastante segmentado, muitas vezes com linguagem estrangeira, com esse tipo de enfoque. Eu acho que esse meme foi um exemplo que a gente pegou exatamente uma sacada de momento, uma coisa que estava acontecendo, estava na boca de todo mundo falava beijinho no ombro, e a decisão falava exatamente sobre isso, né? Então, houve aí uma responsabilidade ao tratar o assunto, houve uma atratividade para chamar o assunto de uma forma mais leve, e cumprindo, eu acho, o que se espera de uma comunicação para o Facebook. Aí a gente mostra um exemplo que aconteceu aqui em Porto Alegre no início do ano, de como o humor ou não tratar o assunto com essa responsabilidade pode causar um certo problema. Por exemplo, a gente teve no Dia Internacional da Mulher aqui em Porto Alegre, uma homenagem da Prefeitura de Porto Alegre que causou muita polêmica junto às ONGs. Eles postaram isso aqui no Facebook. Só uma mulher sabe o que é estragar a unha logo após sair da manicure. Só uma mulher sabe o que é perder a chave do carro dentro da própria bolsa. Só uma mulher entende o valor de um simples chocolate na TPM. Ok, né? Eu acho que todas as mulheres aqui podem até ter se identificado com esses posts, né? Mas não se pode reduzir um dia de tanta importância social a esse tipo de post. Isso gerou uma reação social bem grande das ONGs feministas, né, e que fizeram um contraponto. Imediatamente já produziram memes dando a resposta, dando contraponto à campanha da Prefeitura de Porto Alegre, né? Só uma mulher sabe o que significa a cada 15 segundos uma mulher ser agredida. O que significa andar na rua e ser assediada publicamente. O que significa vivenciar o medo e ter que denunciar seus agressores. Quer dizer, então, é aquele tiro no pé que a gente diz que pode acontecer e que a gente tem que ter muito cuidado ao tratar desses assuntos. Vou mostrar um pouco dos memes que a gente tem colocado, da forma que a gente trabalha, né? E, por exemplo, a prova de concurso, mais uma vez, também dando aquela noção de parceria. Olha, sou parceiro, entendeu? Estou contigo, entendo o momento que tu está passando, né? Vai fazer a prova de concurso, não se desespere, veja as dicas e prepare para o dia D. E aí as pessoas interagem de uma forma super positiva, agradecendo. Acho que isso é um serviço de concurso. Previdenciário sempre dando muita informação para a produção de memes. Aqui, informação sobre o período de graça. Assédio moral, aqui utilizando, né, a animação, utilizando o desenho, que eu acho bem interessante também, que é uma forma de se colocar. Também se bota ali uma informação, se remete a outros órgãos de parceria, a Presidência da República, se faz todo um trabalho junto, compartilhando esse conteúdo com com as outras instituições. Pensão por morte, também mais um conceito, que é uma informação, quem tem direito, o serviço onde buscar, o que precisa para isso. Então, todo esse serviço é prestado. As decisões, né? Aqui, as decisões são tratadas sempre visualmente, tentando apresentar um meme que represente aquela decisão e traga a pessoa para dentro daquela informação. Né? A gente nunca busca exatamente focar só naquela decisão. O negócio é a gente trazer essa abrangência para o papel, para a decisão e dar cada vez mais informações. Outro exemplo aqui de decisão, disposição agentes químicos de tintas e solventes, dá direito à contagem especial para aposentadoria, também teve uma grande repercussão, a gente pôde interagir bastante. Prova do Enem, então são assuntos que, com essa plateia de tantos magistrados, assessores e servidores, a gente faz
um apelo para que se sensibilizem um pouco e vejam as decisões que para vocês muitas vezes são corriqueiras, são do dia a dia, o quanto elas podem render, o quanto elas podem sensibilizar e ser importantes para tantas pessoas dentro de uma rede social. A mesma questão aqui do lixo, né? Também foi uma decisão lá do Paraná, a partir de um processo do Paraná, onde a gente encaminha para a matéria do portal do TRF, que explica que é o município paranaense condenado a pagar multa por deixar de tratar lixo adequadamente. Mas o post, né, ele já pega o macro desse assunto. A decisão trata sobre isso. Mas o post aqui, o meme, ele diz, para onde vai o lixo da sua cidade? Já é um questionamento. Então, ele aborda de uma maneira diferente. Aqui temos alguns exemplos de campanha, da mesma forma, sempre dizendo que as frases, né, são um case de sucesso, né, André? As frases são, sim. E eu acho que é uma grande oportunidade também para a gente poder resgatar nomes importantes, para que as pessoas conheçam esses nomes, nomes da nossa própria literatura, escritores consagrados nossos, também da literatura internacional. Acho que é sempre tentar sair daquela frase do lugar comum e se debruçar buscando uma outra frase a respeito disso. Isso aqui é sobre o Dia do Professor, né, que nós fizemos. O Outubro Rosa, que nós temos uma atuação bem forte aqui na 4ª Região em relação ao Outubro Rosa. Tem a iluminação do prédio. Este ano tivemos várias atividades dentro do Outubro Rosa, com palestras, com atuação da Secretaria Médica. Então, trazendo um pouco da atividade institucional junto às servidoras, também juntando e entrando, se engajando junto com o Ministério da Saúde, INCA e todas as outras instituições que trabalham nesse assunto, compartilhando e disseminando a informação que é o espírito da rede social. Temos Outubro Rosa, o nosso prédio iluminado. Aqui, Dia da Criança, né, que pode parecer... o Dia da Criança, ok, mas o que tem a ver com a justiça, né? Todo mundo, desde que começa a se entender por gente, a gente sabe o que é certo, errado, o que é justo, o que é injusto. E a ideia foi muito bacana de convidar crianças a definirem o que é justiça. Então, as crianças colocaram de uma maneira super simples, o que muitas vezes a gente custa para explicar e usa palavras muito rebuscadas para explicar. Essa foi a campanha do Dia da Criança. Temos aqui os conteúdos institucionais também são tratados dentro do Facebook de uma forma diferenciada. Eu acho que o conteúdo institucional, que a gente pode até dizer, é um conteúdo chato, não é um conteúdo adequado, ele tem muita saída, assim, porque ele não deixa de ser um serviço também para a população. Aqui a questão do concurso. A questão da Justiça Federal da 4ª Região, a gente teve toda uma mudança de nome de varas, de unidades e renomeação de todas as unidades da Justiça Federal. Esse post trata sobre isso. Aqui temos o EPROC, que fez 5 anos, o processo eletrônico da 4ª Região. Então, também trabalhamos um pouco o que é o EPROC, o que ele traz para o cidadão. Aqui um exemplo de todo esse conteúdo que está dentro da instituição e que muitas vezes não tem a divulgação e a visibilidade que merece. Aqui é um artigo, a Escola da Magistratura é uma grande parceira do Facebook, porque fornece muito conteúdo de qualidade dos magistrados. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem aproveitado os artigos que dão muita visibilidade, o pessoal curte bastante. Aqui um artigo do Dr. Paulo Afonso, falando sobre o aumento do número de aposentados. Então, puxando, lá dentro da revista da Imagens, tem artigos importantes para o dia a dia das pessoas que podem virar um meme e chamar para esse conteúdo produzido aqui no TRF. Da mesma forma, as competências, as áreas de atuação, que também podem ser trabalhadas. Eu acho que a Justiça Federal ela tem essa peculiaridade de não ser uma justiça tão conhecida, né? A gente está na Feira do Livro agora, Andréia, que é uma feira muito tradicional aqui de Porto Alegre. A gente está com um stand lá na Feira do Livro. E as pessoas chegam, é da Justiça do Trabalho? Mas é da Justiça Estadual? Eu vi, sabe, a Justiça Federal, por mais, ela é extremamente próxima do cidadão, mas ela, às vezes, parece muito distante.
elas são as questões previdenciárias, tudo, acho que ela tem essa imagem junto ao público, que é o que a gente tenta tirar, né? Trazer essa proximidade que a justiça tem com o cidadão. Então, mostrando quais são as áreas de atuação. Aqui, serviços, né, que a gente fez uma campanha, como os advogados de outros estados podem se cadastrar no EPROC, como fica a questão dos prazos no recesso, várias perguntas que são colocadas ali com respostas como serviço institucional. Para finalizar, como eu disse, a gente fez um recorte aqui da atuação do TRF. Eu aproveito, mais uma vez, esse espaço, né, para que a gente exercite um pouco o olhar sobre tudo que produzimos, sobre tudo que fazemos dentro da Justiça Federal e para que todos os tribunais também façam o mesmo processo, para a gente ver o quanto temos de conteúdo qualificado, né, e de quanto isso pode ser útil para o cidadão. Isso é publicidade, isso é transparência pública, né? E acho que todos nós podemos exercitar esse olhar. O olhar do que é notícia, do que interessa. Muitas vezes, no meu dia a dia, eu estou ali achando aquilo tudo corriqueiro, eu analiso milhares de processos sobre a mesma matéria, mas não, aquele processo pode ser muito importante e representa, se são milhares, ele já representa a demanda de milhares de pessoas. Então, a gente tem que ter esse olhar, esse exercício. Nos colocamos como assessoria de comunicação à disposição, acredito que todas as assessorias de comunicação também se colocam da mesma forma, à disposição dos colegas, dos servidores, dos magistrados, para que nos passem esse conteúdo, para que nos ajudem na identificação desses conteúdos, né, para que nós possamos realmente cumprir o nosso papel, que é conversar com a sociedade, que é prestar esse serviço, prestar serviço, atender e mostrar de que forma, o que nós estamos fazendo para que o processo deles seja julgado mais rápido. No final das contas, é isso que as pessoas querem saber. Mas temos aqui dentro do Poder Judiciário muitas inovações, né? Eu acho que esse seminário aborda principalmente isso. As inovações, os novos caminhos, as alternativas que se buscam para chegar a esse fim, para cumprir da melhor maneira esse fim constitucional, que é prestar uma jurisdição efetiva e célere. Eu acho que, nesse sentido, as redes sociais e todas as plataformas de comunicação disponíveis nas instituições de vocês, que são de fora, que são nossos convidados, e que estão disponíveis aqui na 4ª Região, o nosso portal, as revistas eletrônicas, o YouTube, o Twitter. A gente, cada vez mais... Olha, esse evento que nós estamos aqui está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo nosso portal, para quem quiser acessar de qualquer parte do mundo. Nós estamos aqui com um potencial de comunicação muito grande dentro do TRF4, dentro da 4ª Região, com o nosso projeto do Tela TRF4, que transmite as nossas sessões de julgamento. Em breve, vamos estar colocando isso também no portal, que as pessoas vão poder acessar direto, escolher a turma, a sessão de julgamento que vai querer assistir. Então, são várias ferramentas, são várias plataformas que estão disponíveis e que podem ser utilizadas por todos os senhores. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente exercitar esse olhar e utilizar essas plataformas. Eu agradeço muito a Andréia por nos colocar um pouco desse trabalho, como isso é feito nos tribunais superiores. Agradeço muito a vocês. Muito obrigada. Eu agradeço a Analice, a gente que é da casa é conhecedor da qualidade do trabalho dela, da sua equipe, sempre avançando, sempre desbravando, né, e sempre nos demandando, né, porque, como diz, às vezes a gente está com uma coisa que é comum, que é cotidiana, e a gente não tem essa dimensão. E quando você falou daquele exemplo, né, que foi uma decisão que envolveu um caso que eu apreciei de 25, eu fui entender o quanto a repercussão era, porque era um assunto que estava com o cotidiano, com a vida das pessoas, mas que uma linguagem comunicou ele e ele percebeu que aquilo podia dizer a respeito de si, de um familiar, de um conhecido, e assim ele se reproduz.
Então, eu acho que essas ferramentas são muito importantes. Quando eu falei da ouvidoria, é no sentido que é essa interação, que essas ferramentas hoje... E é fácil, né? Como você disse, você manda lá para a ouvidoria, né? Quando não é assunto. Então, nós temos realmente uma interação de toda essa comunicação. E eu acho que a reflexão que vocês nos trazem aqui, de como se comportar diante disso. Eu tenho o hábito de usar dentro do meu modo, e já recebi pedido de preferência pelo Facebook, já fizeram alguns debates até, né? Às vezes passa um pouco o sinal, mas aí a gente tem que administrar. E tenho que aceitar todos os advogados como amigos e amigas, né? Já deu alguns problemas, mas, né? Aí fica, para não dizer que tem alguma discriminação, mas às vezes a gente percebe. Eu tive o caso de uma senhora que me convidou, que eu não tinha... Normalmente a gente vai procurar no Facebook por que a pessoa quer ser sua amiga, né? Se tem algum amigo comum, não tinha amigos comuns. Era do interior do Paraná, uma senhora humilde, e que ela postava coisas assim, basicamente, de religião e de pessoas desaparecidas. Era o foco, né, da sua militância no Facebook. Eu aceitei, né? E depois, com muita dificuldade, porque ela estava sentindo como é que eu vou chegar no doutor, né? Na verdade, ela queria comentar um assunto que era o julgamento do processo do marido dela. E eu disse, bom, então a senhora me manda, e a senhora teria com alguém escrever pelo e-mail, porque eu vi que ia ser difícil, ela vai postar no... E ela me mandou, e eu percebi, mas ela não dizia que era o processo, era comigo. Percebi que era... Fui entendendo, e disse, não, e percebi. E ela estava reclamando porque eu teria, em princípio, diminuído o ganho que esse esposo dela, doente, tinha recebido. Eu fui ver, era o contrário, né? Então, ali me serviu para duas coisas. Primeiro, conseguir chegar a ela, chegar à informação verdadeira, né? Ou seja, se ela localizou, certamente, alguém orientou ela mesmo, pelo meu nome, pelo julgamento, e eu consegui informar, não, ela, na verdade, tinha sido ampliada a decisão dela, mas ainda insuficiente para uma aposentadoria, consegui orientá-la, coisa que devia ter sido do advogado, para que ela, com aquela averbação, pudesse buscar, então, o benefício, e depois ela me respondeu que efetivamente conseguiu. Então, são ferramentas que a gente não pode, né, fugir disso. Aliás, temos que nos apropriar cada vez mais. Acho que é uma apropriação, exatamente. E eu queria também, por final, dizer que claro, com as dificuldades de quem não é da área, eu, desde que ingressei no tribunal, tenho por hábito publicar anualmente um artigo de prestação de contas, que me coloca como um agente público. Acho que a gente deve prestação ao trabalho, e desde que ingressei no tribunal, eu faço um artigo anual do volume de trabalho, de algumas decisões que têm algum sentido, e faço ali, estou aprendendo, né, com a ajuda do pessoal, ali remeto, normalmente, no artigo, o link, se a pessoa tiver interesse, a decisão, a notícia e ao conteúdo do acórdão ou da decisão, nesse sentido, que é né, na verdade, é tudo hoje essa ferramenta, né, como vocês colocaram no Face, é uma notícia, tem que ser direta, comunicativa, atraente, né, e rápida, né, e aí o aprofundamento remete para outro sentido. Enfim, nós estamos num momento, né, vocês da comunicação vivem um desafio, né, dessas ferramentas de como interagir rapidamente. Eu me lembrava que, quando tu falava da preocupação dos agentes públicos, eu fui muito tempo procurador do município de Porto Alegre, e quando chefiava a procuradoria, quando saía uma notícia, um julgamento, algum juiz dava uma liminar, primeira coisa, né, saía, não era que nem hoje, era muito mais lento, e a gente ficava aquele pavor, né, o que eu respondo, o que eu faço agora? Então, hoje, imagina, é muito rápido, mas, claro, aí o poder público também tem que ter a sua estrutura, tem que saber, né, não pode dar aquela resposta, assim, só falo em juízo, né, na presença do meu advogado. Não dá mais. Então, eu queria dizer que, efetivamente, foi de uma atualidade e de uma importância esse tema nesse seminário, né, e o seminário é sobre a atualidade e futuro da administração da justiça. Nós, hoje, não podemos trabalhar apenas com a ferramenta jurisdicional, com a lei, com o direito, com a jurisprudência, e sim, nós temos que justamente também ter incorporado essa gestão, e a gestão vai desde a gestão do gabinete, da secretaria, da vara, da equipe, dos processos, das quantidades, da forma de envolver, e da gestão da comunicação, de como a justiça se expressa, e como, para que o cidadão, primeiro, a compreenda de uma forma mais clara, e, com isso,
aquela caixa preta que o judiciário já foi por muito tempo, hoje já tem, acho, uma grande transparência, e aqui os exemplos, né, inclusive de leading case, que é, por exemplo, as mídias, as redes sociais adotadas pelos tribunais superiores e que os demais seguem. Então, foi um acerto deste evento, esse painel sobre o Poder Judiciário nas redes sociais. Eu queria agradecer as duas palestrantes, a Analice e a Andréa Mesquita, dizer que foi muito proveitoso, certamente, aqui. Ultrapassamos o tempo, eu deixei isso, tinha espaço para perguntas, mas achei que a fluição estava tão boa que isso certamente ia né, providenciar, ou pelo menos resolver antes as dúvidas nesse sentido. E, com isso, daí também eu vou dar por encerrado. Algum recado? Tem um recado. Começa da manhã. Não, eu sei, é o seguinte, então, amanhã começa às 9 da Tá, manhã, você vai falar. e a gente providencia o transporte no Acho que vão ter que dizer para postar as dúvidas no site. Então, eu, antes de convidá-los todos para a retomada do seminário amanhã às 9 horas, né, que inicia amanhã às 9 horas com o painel amanhã sobre palestra Inteligência Artificial e Gestão de Processos do Trabalho, quais meios podem ser mais utilizados para tornar a justiça mais eficiente. Amanhã às 9 horas, estão todos convidados nisso. E aqui me chegou a informação, como passamos do horário, o tribunal está disponibilizando, estamos num local mais recuado, né? Local magnífico, né? Na beira do rio, visualizando o Beira-Rio, uma coisa de outro mundo internacional. Né? E, com isso, está disponibilizado um transporte aqui do tribunal para algum local mais agradável, um shopping, uma outra terminal de transporte coletivo, ou assim por diante. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.